Capítulo 41. Na mansão, o tumulto era absoluto. Tão logo soube que Fernando abandonara a igreja, Isabel deduziu o que estava por vir. Preocupada em atenuar a tempestade que inevitavelmente se abateria sobre eles, tentou envenenar o marido contra o sobrinho, afirmando que por certo perdera o juízo. Na mesma tarde, receberam o comunicado das denúncias em que ele comprometera a família. Filomena, chocada e apavorada com o que lhe poderia acontecer, imaginando seu segredo descoberto, trancou-se no quarto e lá ficou isolada e deprimida. Foi em vão que a mãe instou para que abrisse a porta. Profundamente abalada, ora chorava sem controle, ora permanecia fitando nada. Ouvir a voz da mãe a fazia cair em prantos desesperado. Quando Isabel se afastava, ela soluçava baixinho, o corpo inteiro tremendo. Não queria comer, nem falar com ninguém. Isabel, tomada pela raiva, tornou-se ainda mais agressiva. Não podia suportar o fato de o sobrinho a ter desafiado daquela maneira. Sem se conformar, pediu ao marido providências para evitar que Emily fosse libertada. Gritava: "Precisa fazer alguma coisa, Felipe. Vão soltar aquela desvairada, aquela mulher é perigosa." Acalme-se, Isabel. Não há muito a fazer diante do que Fernando apresentou à justiça. Ele está mentindo. Só que existem provas do que ele diz. Apresentou provas, entende? Que provas, Felipe? Que provas? Não sei, não tive acesso a elas. Mas precisa ter. Você deve ter acesso a tudo, afinal é uma autoridade nessa cidade ou não é? Dom Felipe, com severidade, respondeu: Isabel, você está sendo acusada de tentativa de assassinato, além de muitas outras coisas. Os fatos são bastante graves. Fui orientado pelos nossos advogados a ter muita cautela ao conduzir o processo, para não piorar ainda mais a situação. Não acredito que irá se dobrar a esses impertinentes. Na sua posição, Felipe, somos donos da metade dessa cidade, inclusive das pessoas. A maioria deve algum favor à nossa família e chegou a hora de cobrar. Faça valer a sua posição. Não admita que nos acusem. Faça algo. Seu sobrinho está doente, não vê? Qualquer pessoa que tem esse procedimento não passa de um doente. Não pode levá-lo a sério. Faça o que tem de ser feito. Estou fazendo o que é possível. Não quero ver aquela mulher solta. Não vou admitir isso, Felipe. Isabel, a polícia é quem controla o caso. Não tenho como dar ordens nesse nível. Ora, Felipe, não seja tolo. Quem está conduzindo o caso? O delegado Endo Garcia. E qual é o interesse desse homem? Haja rapidamente para que o caso seja abafado. Não é tão simples, Isabel. Garcia é um homem muito sério e competente. Os advogados já conversaram com ele e está firme no propósito de esclarecer os fatos e descobrir toda a verdade. Os gritos de Isabel se faziam ouvir por toda a mansão. Ele não é ninguém, Felipe, ninguém. Você sabe quem está acima dele, portanto faça o que tem que ser feito. Livre-se dele, não interessa como. O que não podemos é deixar que essa mulherzinha dementada desmoralize nossa família. E é isso que está tentando, não percebe? Quem está tentando? Isabel, enfurecida, continuou. Essa moça. É evidente que assim que estiver livre vai querer nos prejudicar, dar o troco, se vingar. Virá retomar o que pensa que é seu de direito. Não vou admitir, Felipe, nem hipótese alguma. Dom Felipe se levantou, perturbado, e andou até a janela, observando a luz do entardecer que se espalhava pelos jardins da mansão. Depois, de fundo suspiro, virou-se para a mulher e disse: Sei muito bem o que você fez, Isabel, mas não se preocupe, nada lhe acontecerá. Sei que odeia a moça e quis fazer tudo o que podia para proteger nossa família. Isabel
ergueu ainda mais a cabeça e respondeu altiva. É bom que entenda meus motivos. Faço tudo para preservar e defender nossa família. É claro, Isabel, fique tranquila. Entretanto, não poderemos impedir que a moça seja libertada. E por quê? Não há mais nada contra ela. Além das provas que incriminam Fernando, eles têm a sua confissão espontânea. Agora, vá ver sua filha e procure descansar um pouco. Filomena está trancada no quarto. Não adianta bater e tentar falar com ela. E não estou cansada, Felipe. Quero solucionar o problema. Dom Felipe segurou-a com toda a força o braço da esposa e, apertando-o, disse: Desta vez, só desta vez, dona Isabel, deixe tudo comigo e vá ver sua filha. Estou ordenando. Ela não comeu nada o dia todo. Isabel soltou-se das mãos do marido e reclamou: Está me machucando, meu marido. Sabe que faço tudo para o bem de nossa família. Estou falando sério, Isabel. Não interfira mais. Seu excesso de zelo está destruindo nossa família, não compreende? Garanto que me empenharei ao máximo para que o caso seja abafado e resolvido. Mas, por ora, nada posso fazer para impedir o retorno de Emily ao convívio da família. Ricardo está totalmente incontrolável e quer que a esposa volte. Ricardo é um imbecil. Fez uma péssima escolha e pretende persistir no erro. Se ele teimar em receber aquela mulher, que saia dessa casa e viva com os próprios recursos. Não admitirei que a louca ponha os pés aqui novamente. Se ele continuar nos desafiando com esse casamento, quero que você o deserde, Felipe. Já que acha que sabe o que faz, que viva às próprias custas. Não lhe dê mais nada, nem dinheiro, nem trabalho, e não o ajude com sua influência. Ele que tente obter as coisas com seu esforço, para ver como tudo é mais difícil. Pensa que pode fazer o que quer, mas não é assim. Exausto pela infrutífera discussão, Dom Felipe comentou em tom irônico: Como sempre, querida, você está sendo muito radical. Se Ricardo quiser viver outra vez com Emily, darei o suporte de que necessitar. Ele é meu filho e, apesar de não concordar em absoluto com sua escolha, não posso admitir que perambule por aí como um qualquer. Vou ocupá-lo em trabalho que o afaste da cidade e de nós. Porém, me recuso a prejudicá-lo. O rapaz também já sofreu bastante. Isabel, subindo as escadas, dizia em tom agressivo: Você me desaponta muito, Felipe. Meu pai jamais concordaria com suas atitudes. Ainda bem que ele não está aqui para testemunhar suas fraquezas. Dom Felipe não respondeu. Virou-se para a imensa janela que tinha as cortinas abertas. Isabel subiu as escadas pisando duro. Quando chegou ao topo, encontrou Ricardo, que descia apressado. Ao cruzar com ela, gritou inconformado: Como pôde fazer aquilo? Como foi capaz de tal armação? É tudo mentira, Ricardo. Seu primo está louco. Não acredito mais em você. Isabel deu de ombros e saiu andando a mostrar seu azedume. Não me importo mais. Acredite no que quiser. Afinal, seus julgamentos não são mesmo confiáveis. Sem dar resposta, Ricardo desceu as escadas rapidamente. Isabel ainda perguntou: Aonde vai com tanta pressa? Buscar Cíntia. Não quero que Emily encontre a filha num convento. Não ouse fazer isso, Ricardo. A menina precisa da mãe, de mais ninguém. Não vão deixá-lo entrar no convento. Tenho autorização de quem realmente manda nessa casa. Sem dizer mais nada, Ricardo partiu rápido em direção à pequena vila onde ficava o convento. A noite caía gelada sobre a cidade. Isabel tornou a postar-se à porta do quarto de Filomena, insistindo para que ela abrisse. A filha se recusava a conversar, estava apavorada. Isabel acabou por desistir. No dia seguinte tentaram novamente. Como a moça não respondia, Isabel deu ordem para arrombarem a porta. Encontraram Filomena sentada, com os olhos arregalados, vermelhos de tanto chorar. A mãe a sacudiu com força para obrigá-la a reagir. Não obteve resposta.
Agitou-a mais rudemente sem resultado. Ela não dizia nada, em estado de choque. Isabel a sacudia mais e mais, sem dar atenção à situação lastimável da filha. Vamos, reaja, Filomena, reaja! A moça continuava imóvel. Dom Felipe acorreu atraído pela gritaria no quarto e indignou-se com a cena chocante. Pare com isso, Isabel, pare, está machucando a menina. Ela tem de reagir, Felipe. Ela precisa de um médico, pelo amor de Deus, Isabel, olhe seu estado. Enfurecida, Isabel não parava de gritar com a filha. Com a ajuda dos serviçais, Dom Felipe finalmente conseguiu afastar a esposa e, após atendimento médico, enviou a filha para uma clínica de repouso onde pudesse ser tratada. Na verdade, Filomena nunca mais se recuperaria do desequilíbrio que a acometera, permanecendo internada na clínica por muitos anos. Embora Dom Felipe tivesse relativo controle da situação, proibindo jornais e outros periódicos que estavam sob sua influência de publicarem sequer uma linha relativa ao desfecho do caso de Emily, foi impotente para conter a lamentável repercussão e o desgosto que causara. A notícia se espalhara pela cidade e todos comentavam o episódio. Não obstante Isabel negasse sistematicamente, sustentando que o sobrinho era vítima de alucinações e mantendo-se intocável em sua posição, o prestígio que usufruía em Barcelona foi abalado e muitos se afastaram dela. A situação começara a fugir-lhe do controle e aos poucos desmoronava o domínio que a família exercera por décadas. Fernando, sentado na beira da cama, via o luar pelas grades da pequena janela. Pensava em Emily, que bem pouco tempo atrás estivera em condição parecida com aquela. Contudo, o momento complicado que vivia não lhe tirava tranquilidade. Sabia que havia feito o que era correto e estava em paz consigo mesmo. Sua única preocupação era o orfanato, praticamente abandonado. Pensava nas crianças e temia que a paróquia não assumisse o controle como deveria. Afinal, aquele havia sido um profundo desejo seu, mas pouco apoiado pelo padre. Orava pelas crianças, pedindo que Deus as amparasse. Algumas vezes pensava em Filomena e imaginava como ela o estaria odiando àquela altura, por havê-los exposto tanto. Apesar do carinho que ainda nutria por ela, sabia que seria muito difícil se aproximarem outra vez. Ele aguardava pacientemente o desenrolar dos fatos, e foi com extrema alegria que recebeu a informação de que Emily fora finalmente libertada. A justiça prevalecera.